pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam bem-vindos a mais um Informando. Vamos continuar a nossa série de episódios, o papel da educação física no contexto escolar. E neste programa, vocês irão acompanhar a segunda parte do bate-papo com o professor Luciano Oliveira sobre a ginástica, desafios e avaliação. Vocês sabiam que no século XIX, a ginástica foi sistematizada e se tornou um componente-chave da educação física formal? Na Alemanha, Friedrich Ludwig Jahn, conhecido como o pai da ginástica, desenvolveu o Turnen, um sistema de ginástica que visava melhorar a saúde e a capacidade física dos jovens, utilizando equipamentos como barras, argolas e cavalos. E na Suécia, Per Henrik Ling também criou um sistema de ginástica que focava na saúde, postura e equilíbrio, incorporando movimentos rítmicos e exercícios sem aparelhos. Esses sistemas influenciaram diretamente na inclusão da ginástica nos currículos escolares ao redor do mundo. E com o avanço da educação física moderna, a ginástica foi integrada ao currículo escolar como uma ferramenta para promover a saúde física, a disciplina e o desenvolvimento motor. A ginástica trabalha várias capacidades físicas, como força, flexibilidade, equilíbrio, resistência e coordenação. Essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento motor das crianças e adolescentes e servem como base para a prática de outros esportes. Além do aspecto físico, a ginástica contribui também para o desenvolvimento psicológico e cognitivo. E a prática de ginástica estimula concentração, disciplina, persistência e a autoconfiança. E também a superação de desafios, como a execução de movimentos mais complexos, reforça a autoestima e o senso de realização dos alunos. Ufa, gente! Muita coisa, não é mesmo? Mas eu tenho uma pergunta. Com a implantação do DCGO ampliado e as mudanças na educação física, quais os desafios e de que forma acontece a avaliação dos estudantes? Se liga então, gente, no que a TT conversou com o professor Luciano Oliveira. Mas, professor, é o seguinte, a gente sabe que temos muitos espinhos, né? Nós temos muitas dificuldades em fazer, em realizar práticas, principalmente quando a gente fala de educação física, mas na educação como um todo. Quais os principais desafios para trabalhar a ginástica na sala de aula, na escola, digamos assim? Porque eu sei que existe uma parte teórica, porque isso que você acabou de dizer para a gente é teoria, não deixa de ser. Mas e aí, quais os desafios que o senhor como professor e que tem amigos professores enfrentam? E que de repente você vê que possa ter solução, por exemplo, também? Certo, Tê. Olha, nós estamos vivendo uma época particularmente de grande desafio, viu, Tê? Porque nós estamos vivendo agora a implantação do documento curricular para Goiás, o DCGO ampliado, tá certo? Então, a própria implantação já é um desafio, né? O documento, ele traz várias novidades, né? Estão previstos lá as unidades temáticas, estão previstos lá habilidades, lá tem uma especificidade própria da educação física, que a gente tem que conhecer bastante, que é as dimensões do conhecimento. Então, cada conhecimento, cada prática corporal, existem 8 dimensões do conhecimento, 8 formas de abordar esse conhecimento com os alunos, né? Que é um grande desafio para os professores, né? Existem lá as competências específicas, gerais, e é previsto também, no DCGO ampliado, uma sistematização dos conteúdos
ao longo dos anos, de todo o ensino fundamental. Uma sistematização até mesmo por bimestre, já que nós temos os cortes temporais. Então, a implantação de todas essas novidades, habilidades, competências, dimensões do conhecimento, isso aí por si só é um grande desafio, né? É um grande desafio. Agora, além da implantação do DCGO, especificamente da educação física, nós temos também outros desafios. E o primeiro que eu vou citar aqui é aquele mais famoso, é a grande T. Existe uma resistência enorme quando a aula não é esporte. Ou melhor, quando a aula não é futebol. Você chega para a escola e fala, a aula é dança, a aula é ginástica, a aula é uma outra prática corporal, já existe a cultura, né, que já cria uma grande resistência aí. Então, isso começa a ser uma dificuldade, né? Porque existe essa cultura do rola-bola. E não é só com os alunos, a comunidade em geral, os pais, muitos colegas, né? Muitas vezes quando a gente fala aula de ginástica, né? Existe um estranhamento e uma resistência, tá certo? Então, existe essa questão da implantação do DCGO, que é um grande desafio, e existe essa questão da cultura, do rola-bola, que cria uma resistência grande quando a gente vem para trabalhar um outro conteúdo que não é o esporte, que não é o futebol. Existe uma resistência muito grande quando o conteúdo, a atividade da aula é mais teórica, né? Porque, de acordo com a concepção adotada, a crítico-superadora, a concepção adotada na rede, a reflexão, a aula teórica é tão importante quanto a vivência, a experimentação prática. É uma coisa que complementa a outra. Não tem como desassociar uma aula só sobre prática, uma coisa totalmente partida ali teórica. Mas existe muita resistência contra isso, né? Uma outra dificuldade, com relação à ginástica, com base na concepção crítico-superadora, é como avaliar, né? Porque esses conhecimentos teóricos, eles são fáceis de serem avaliados, né? Porque o conhecimento teórico, você pode fazer uma pergunta dissertativa, uma pergunta de escolher, marcar X ali, tranquilo. Agora, como avaliar a aprendizagem motora dessas aulas? Porque a gente tem na concepção crítico-superadora que as aulas não podem ser centradas na performance, tá certo? Então, não é o aluno fazer o perfeito que ele vai tirar a melhor nota. Então, quais são os critérios, essa dificuldade, né, que eu vejo na educação física? Quais são os critérios para a gente avaliar as aprendizagens motoras, as aprendizagens práticas das aulas de ginástica? Critérios que não levem em conta a performance e nem a simples experimentação. Então, é um grande desafio a questão da avaliação. Agora, para além de tudo isso, existe aí também a questão da adequação do espaço, dos materiais, porque muitas práticas ginásticas necessitam de equipamentos, necessitam de um piso adequado, de um espaço com cuidado, proteção, segurança, para desenvolver movimentos acrobáticos, né? E por aí vai. Então, existe essa questão da implantação, é um grande desafio. A resistência por conta de uma cultura que foi construída ao longo de muitos anos, que resiste quando a aula não é futebol, que resiste quando a aula é teórica. Tem a questão da avaliação e tem a questão dos espaços e equipamentos. Agora, tudo isso todos esses desafios, isso que é o legal, todos esses desafios existem, porque não existe um caminho pronto, uma receita pronta, um caminho pavimentado, retinho, que a gente tem só que somos nós, os professores de agora, que estamos tentando descobrir qual que é a forma de avaliar, como trabalhar a ginástica. Nós estamos vivendo um momento da implantação dessas unidades temáticas. Então, isso aí que é o grande desafio, né? Não existe nada pronto, mas existe todas as possibilidades da gente experimentar, né?
para superar os desafios que estão aí, né? É verdade, vocês estão fazendo história, né? Estão vivendo história, acima de tudo. Isso é muito gratificante. Professor Luciano, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu conhecimento. Foi muito bom saber muito mais a respeito de tudo isso. Parabéns por essa série sobre educação física, né, nas escolas, balizado pelo DCGO ampliado. E volte mais um informando. Você é da nossa equipe e é muito bom te ter falando aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade. Eu confesso que eu estou aqui, ó, tremendo de nervoso, porque não é fácil a gente ficar na frente da câmera, né? Mas eu espero ter contribuído. Eu sinto assim, um grande prazer de falar de educação física, e dar aula de educação física. É uma coisa prazerosa mesmo, tá certo? E se eu contribuir, eu estou feliz, tá certo? Obrigado pela oportunidade. Contribuiu demais. Agora está na hora de mão na massa, gente. Planejamento, ver como é que as crianças, que os alunos vão receber essa situação, porque proposta tem. Malu, é com você. Beijo, até a próxima. Realmente, gente, os desafios na implantação em algumas escolas da prática de ginástica, devido à falta de infraestrutura e capacitação de professores, são reais. E, no entanto, o seu valor educacional é indiscutível. A ginástica continua a ser uma das práticas mais completas e inclusivas na educação física, favorecendo tanto o desenvolvimento físico quanto psicológico dos nossos estudantes. E vocês já sabem, para rever esse e outros programas do Informando, acesse a nossa playlist no canal Conexão Escola no YouTube. E até a próxima, pessoal! Beijos! Tchau, tchau!